Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, shalom, shalom. Já deu para ver, né? Uma casa que está em cima de uma rocha. Quem é essa rocha? Jesus Cristo. Quem é essa casa? Somos nós. É aquela árvore. Bom, vamos iniciar o nosso devocional em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, benignidade, misericórdia e fidelidade. Senhor, quero nesse momento me colocar e nos colocarmos diante de sua santíssima e gloriosa presença para pedir, muito obrigada, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te pedir perdão. Eu te peço perdão, Senhor. Peçam vocês perdão, tá? Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, transgressões, tudo quanto, Senhor, eu tenha feito e tenha o Senhor entristecido e aborrecido. Paizinho, toma o lugar de primazia neste devocional, ministra em nós, nos orienta, nos capacita, que venhamos diminuir, para que o Senhor cresça, que o nosso coração esteja alinhado ao teu, que venhamos ter a mente de Cristo. Ó Senhor, fala conosco nesta noite. Fala conosco. Nós queremos te ouvir. Nós buscamos respostas e precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. A casa sobre a rocha é o nosso devocional hoje. Amém? Irmãos, a introdução, vamos lá. Irmãos e irmãs, quantas vezes já nos sentimos abalados pelas tempestades da vida? Ventos fortes de provações, chuvas de dificuldades e enchentes de aflições. Todos nós enfrentamos dias maus. Mas Jesus nos ensina algo poderoso. A diferença está entre permanecer ou cair. Está no alicerce onde construímos a nossa vida. Esse ensino aparece logo após o Sermão do Monte, uma das mensagens mais impactantes de Jesus. Eu não sei se vocês conhecem a historinha dos 3 porquinhos. E eu acho interessante essa historinha dos 3 porquinhos, porque quando eu olho para este sermão, eu logo me lembro da historinha dos 3 porquinhos. E quando eu olho para a historinha dos 3 porquinhos, eu logo me lembro do sermão. Por quê? Porque a historinha dos 3 porquinhos e o porquinho construiu a sua casa e ela era de palha. Aí veio o lobo malvado. Eram 3 porquinhos. Um construiu a casinha de palha, o outro de madeira e o outro de pedra, tijolo. E cada um morava na sua casinha. Veio um lobo mau e assoprou, até que a casinha de palha caiu. Então o porquinho correu para a casa do irmãozinho, que era a casa de madeira. Então o lobo mau veio novamente, assoprou e derrubou a casinha. E os 2 porquinhos fugiram para a casa do irmão, que tinha a casa de tijolo. Então o lobo mau assoprou e não conseguiu derrubar a casinha. Assim somos nós. Veja como esse sermão do monte, ele nos faz lembrar, eu ouso dizer, que quem inventou essa historinha dos 3 porquinhos, essa pessoa leu a Bíblia. Então, esse ensino aparece logo após o Sermão do Monte, uma das mensagens mais impactantes de Jesus. Ele encerra esse grande sermão com uma ilustração simples
mais profunda. 2 casas, 2 fundamentos, 2 destinos. Vamos mergulhar juntos nessas palavras? Texto base. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Vamos ler? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou. E foi grande a sua queda. Quando, eu não sei vocês, mas eu acredito que já tiveram essa experiência de ir à praia e escrever ali na areia, né, o nosso nome, fazer coraçãozinho, estrelinha, né? E aí, quando a gente menos espera, a onda vem, bate e apaga tudo que a gente escreveu. Assim é o homem insensato, quando ele constrói e edifica a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e bateram com força contra a casa, que somos nós, e ela desabou. 2 homens, 2 decisões. Jesus apresenta 2 tipos de pessoas. O prudente ouve e pratica. O insensato ouve, mas não pratica. Ambos ouviram a mesma palavra. Ambos construíram casas. Ambos enfrentaram tempestades. A diferença não está na aparência externa, mas no fundamento invisível, o que está por baixo da casa. Ora, quando nós fazemos uma casa, nós precisamos fazer sapatas, né? Para vir sobre ela um planamento do terreno e colunas e uma base bem forte, com cimento, pedra e pouca areia, bastante cimento, pedra, ia ficar uma coisa bem robusta, né? Ferros, a gente precisa de ferros, né? E ali a gente constrói a base bem fortalecida, né? E assim somos nós em Cristo Jesus, quando buscamos Ele, oramos, jejuamos, louvamos, engrandecemos, nós estamos construindo a nossa casa, que é o quê? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, é a nossa casa. Por isso que o Senhor nos ordena que venhamos ser prudentes e sábios. Com o quê? Com o que falamos, como nós nos comportamos, sobre quem nós falamos, né? Então, para que a gente permaneça firme na rocha que é Jesus. Então, ambos, os 2, ouviram a mesma palavra, construíram as suas casas. Ambos enfrentaram tempestades. Ouso dizer que foi a mesma tempestade, no mesmo dia. Mas no fundamento invisível, o que está por baixo, não o que está sobre a aparência, né? As tempestades virão para todos. Sim, Jesus não disse se, mas quando a tempestade vier, ou seja, todos nós enfrentaremos dias difíceis. A diferença está no alicerce. A fé verdadeira
não impede a tempestade, mas nos mantém firmes durante ela. Olha, tem um louvor que diz assim: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas eu vi a vida brotar. Eu acredito que seja assim, não tenho certeza, mas o Senhor também nos ordena que sejamos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Águas representa o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Árvore representa nós, raízes fortes representam o nosso fundamento em Cristo, a base, Cristo, Jesus, o aprendizado que nós, temos. No mundo, o Senhor nos disse, João, capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A rocha é Cristo e sua palavra. Edificar sobre a rocha é viver em obediência prática à palavra de Deus. Não basta apenas ouvir sermões, ler versículos ou frequentar cultos. A rocha firme é a palavra vivida, aplicada no dia a dia, mesmo quando é difícil. João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu não ia contar não, mas eu vou contar, sabe? Hoje, eu tive uma conversa com uma pessoa e no meio da conversa eu me exaltei. Eu disse palavras que foram desnecessárias, não precisava, sabe? E como eu disse para vocês, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. E temos que estar sempre vigilantes e atentos. Não podemos usar das desculpas, mas eu estou de TPM, mas eu estou nervosa com um problema assim ou assado, mas é que me aconteceu algo e eu fiquei estressada, não gostei, aí acabei descontando. Não podemos usar disso não, porque o Senhor nos ensina a termos domínio próprio, plenitude de domínio próprio. Então, temos que tomar cuidado. Então, hoje, eu tive uma conversa aí que eu falei palavras que eu ouso dizer, não, que eu admito que foram desnecessárias, não tinha necessidade, não. E então, o que aconteceu? Depois de tudo, eu fui falar com o Senhor. Olha, Senhor, o Senhor entendeu, porque eu fui falar aquilo e ele virou para mim, o próprio Deus falou para mim assim: desde quando eu preciso de advogado ou que me defendam? Aí eu falei: eita, já percebi que o Senhor não gostou do que eu fiz, já percebi que o Senhor não gostou do que eu falei. Aí ele ainda disse mais. Eu, não satisfeita, fui lá na ousadia, mas Senhor, mas quando... Aí ele já me disse: mas quando foi a sua vez de falar o que queria falar, e quando te aconselharam a não fazer, por um acaso você seguiu os conselhos? Aí eu falei: eita Deus, eu te amo, Jesus. Já comecei a ficar assim. Eu falei: já vi que... Aí eu já comecei assim: então, Jesus, o Senhor tem razão, eu vou pedir perdão para essa pessoa, eu vou pedir perdão, tá? E ele ainda falou mais: vai pedir perdão sim, vai pedir perdão agora. Eu falei assim: então, Jesus, eu vou pedir perdão mais tarde, eu vou ligar para essa pessoa e vou pedir perdão. Não, você vai pedir perdão agora. Eu falei: e eu entendo o Senhor. Aí ele logo disse para mim:
Não julgueis para não ser julgada. Aí eu falei, concordo com o senhor plenamente, eu estou indo agora pedir perdão. E ainda por cima falou para mim, fale para esta pessoa que nada do que esta pessoa falou, ou venha falar, ou venha fazer, vai me impedir de amar esta pessoa, porque eu morri na cruz por esta vida. Esta vida é preciosa para mim. Eu cuido, embora esta pessoa não veja, embora esta pessoa não sinta, embora a fé da pessoa esteja abalada, embora ela esteja aborrecida, entristecida, eu cuido, eu amo, é minha, vá pedir perdão agora. Eu falei, concordo com o senhor, tô indo já. E tive que obedecer, porque se eu não obedecesse, vocês acham que eu ia conseguir dormir? Não ia não. Deus não deu não. Ele fica lá, ó. Já fez o que eu te mandei. E sabe, Deus se agrada tanto quando a gente obedece, quando Ele nos ordena. E olha, eu não sei como Deus fez, eu não sei o que Deus fez, eu não sei como Deus preparou que esta pessoa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, começou a reagir. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é Pai zeloso, que ama, que cuida, que tem ciúme. Não é porque a pessoa não sente o cuidado, porque está muito entristecido e até dolorido ou aborrecido, seja o que for, que ele não está ali do ladinho, que essa pessoa não é muito importante para Deus. É muito importante sim, muito. E Deus ama tanto que me ordenou, vai pedir perdão sim, e ainda vai dar recado. Aí eu falei, o senhor tem razão, concordo com o senhor, vou sim, com muito amor. Então, saiba, Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. E te ama muito. Podemos não sentir, podemos não ver, assim como o vento. Nós não o vemos, mas nós o sentimos como uma brisa. Nós não vemos Jesus, mas Ele em todo tempo está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Então, eu amo muito este Deus. Olha só isso, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E a palavra do Senhor é: obedecei a Cristo e amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos ama. Amém? A areia representa a superficialidade. Eita, que minha mãezinha tá me ligando, gente. Eu vou atender aqui e já volto. Pronto, vamos lá dar continuidade. Ela já estava perguntando sobre o devocional. Amém, glória a Deus. A areia representa superficialidade. Construir na areia é mais rápido, mais fácil, mais bonito por fora. Mas quando a tempestade vem, a fragilidade logo aparece. A areia representa vidas sem profundidade espiritual, sem raiz, sem obediência, apenas aparência. Então, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 21, a parte A, a primeira parte do versículo, tendo, porém, raiz em si mesmo, é de pouca duração. Quem vive na superficialidade até pode resistir por um tempo, mas não permanece firme quando os ventos sopram. Não. Como construir sobre a rocha? Lá em Salmos 119, versículo 105. Leia a palavra com frequência. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra.
Este é o versículo. Eu o gravei quando era criancinha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ore diariamente com sinceridade. Seja sincero. Não tenha medo de falar com sinceridade com Cristo, não, porque Ele sabe de tudo o que se passa dentro de você. Aí, olha só, veja bem. Hoje, o caos que aconteceu comigo, né? Que eu tentei lá justificar os meus atos e Deus sabia de tudinho. Ficou só olhando pra minha cara assim. Quando foi a sua vez, né, querida? Né? Você fez o quê? Né? Aí eu ainda falei, pois é, Senhor, pois é, eu não queria que a pessoa cometesse o mesmo erro que eu... Calma aí. O meu assunto com esta pessoa é meu. Então, Deus cuida, Deus trata, Deus sonda. Quando nós estamos orando, a primeira coisa que Deus faz não é ouvir a voz que sai da boca, é ouvir o que está no coração, para ver se o que sai pela boca está de conformidade com o que está no coração. Aí você ora assim: ah, Senhor, como eu queria ter um carro lindo, perfeito e maravilhoso. E aí, lá no seu coração, você quer pedir mais. Lá no seu coração você queria estar orando de verdade assim: ah, Senhor, como eu quero um carro vermelho, com bancos brancos de couro, que ele venha ter um teto que pode se abrir e eu receber o vento no rosto. Mas não, você está pedindo ao Senhor um carro perfeito e bom. Veja bem, isso não impede Deus de fazer, tá? Ali acontecer, de você receber este carro que está no seu coração. Mas depende de muitas coisas. E quando a gente tenta mentir para Deus? Eu fico rindo, sabe por quê? Porque eu já tentei tantas vezes e Deus olhou assim pra minha cara e falou assim: você acha mesmo que eu não tô te vendo? Aí eu falei: mas então, Senhor, você vai fazer o que eu te ordenei. Eu falei: eu tô indo. Ainda falou mais: não julgueis para que não seja julgado. Eu falei: concordo com o Senhor. Ai de mim receber um jugo de Deus. Não. Então, obedeça, mesmo quando for difícil. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E ore com sinceridade. Diga para Deus tudo o que está sentindo. Olha, Senhor, eu não gostei. Uma vez eu fiz uma oração, porque uma amiga falou umas coisas que eu não gostei. Eu ainda falei para Deus: olha Deus, olha Jesus, isso aí. Ai, meu Deus do céu, recebi outro pito de Deus, outro puxão de orelha. Ele: deixe ela. Em vez de você ficar falando dela para mim, que ousadia é essa? Vai orar pela vida dela. Eu conheço ela. Eu sei quem ela é. Eu falei: o senhor tem razão. Quando na verdade eu queria... Olha para isso, que absurdo, que abuso. A criatura vai lá para falar da filhinha dele, ó. Pois é, gente, eu fui ousada a esse ponto. Mas Deus olha o nosso coração. Ele vê a intensidade, tá? E a sinceridade. Persevere nas lutas. Meu Deus, como é difícil, Jesus. Senhor, como é difícil. Acho que essa é uma das partes mais difíceis. Perseverar na luta. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Sabe por quê? Porque perseverar na luta exige você trabalhar com a sua fé. Porque você está olhando lá, tá vendo que não está dando certo, tá vendo que não vai rolar, tá vendo que... E você precisa continuar.
Continuar. Essa semana eu recebi um não de Deus. Eu fiquei borocochô assim na hora. Aí veio aquele impulso assim, sabe, mas por quê? Olha isso, hein, como é que o inimigo faz. Veio aquele impulso assim de dizer, mas por que o Senhor me negou? O Senhor não sabe o que está acontecendo com a minha vida? Aí eu falei, opa! Pode parando, aqui não, nada me tem faltado, o Senhor é o meu Tsiquenu Yavé, meu Jeová Jireh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai, e comecei a adorar a Deus. Eu falei assim, eu não vou murmurar não, se Deus me disse não, é porque eu não estou pronta, se Deus me disse não, é porque o que Ele está fazendo é maior e melhor. Se Deus me disse não, é porque tem algo aí por trás. Se Deus me disse não, é porque é livramento. Eu comecei a profetizar sobre mim mesma. Gente, a gente precisa, porque o inimigo, ele vem, pra cima da gente com tudo. Ele não tem pena, ele não tem peninha. Às vezes a gente vê um pai, uma mãe dando uma pisa, uma surra numa criança, e a gente fica assim, ai, coitadinho. Mas não sabe o que aquela criança aprontou, né? Mas a gente fica coitadinho. O inimigo não tem esse de coitadinho, não. Quanto mais ele nos atingir, mais ele quer nos atingir, para que a gente fique no chão mesmo. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ordena aos anjos para conosco lutar, para que nos sustente nas suas mãos. E Ele mesmo nos sustenta pela destra poderosa e fiel dele. E nos garante que no chão nós não ficamos prostrados. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Temos que confiar em Cristo como nosso único alicerce. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, confie em Cristo como único alicerce. O que isso quer dizer? Meu Deus, veio essa luta, Jesus, eu não sei o que fazer, e agora? Deus é a sua rocha, Deus é a sua fortaleza. O Senhor nos garante, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Isso não quer dizer que não sofreremos com os ventos, tá? Isso quer dizer que o Senhor a todo tempo, em todo tempo, cuida de nós como guarda de Israel que Ele é. Aplicação na prática. Reflita. Em que fundamento eu estou construindo minha vida? Minhas decisões, minhas atitudes, meu casamento, meu ministério, meus sonhos estão firmados na rocha ou na areia? Ou estão sendo construídos como um castelo de areia? Se você perceber rachaduras, não é o fim. Não se desespere. Porque Deus é especialista em reconstruir casas. Mas saiba que essa rachadura aí, Ele pode botar tudo abaixo e reconstruir de novo. Porque Deus, Ele é perfeccionista. Ele é perfeito. Só Ele que é perfeito. Tá? Então, Ele gosta de reconstruir. Ele é especialista em reconstruir. Então, Ele pega um vaso que está quebrado, que está velho, que está rachado, que está sem uso. E Ele quebra esse vaso. O vaso é de quê? É de barro. Quem é o olheiro? É Cristo. E como é que Ele vai reutilizar esse barro? Ele vai quebrar, Ele vai amassar, Ele vai triturar, Ele vai passar no moinho, vai passar na pedra. E esse barro se tornará maleável novamente, para que Ele novamente molde um vaso novo, sem rachadura. Amém? Ele é especialista em reconstruir casas, em reestruturar estruturas, em dar novos começos. Ainda há tempo para lançar o alicerce certo. A obediência à palavra de Deus é o primordial.
Vamos orar em nome de Jesus? Repitam comigo esta oração. Senhor, queremos ser como o homem prudente, como a mulher prudente e sábia. Nos ensina a ouvir a Tua palavra e a praticá-la todos os dias. Que a nossa vida esteja firmada na rocha que é Cristo. E que venhamos ter a mente de Cristo. Um coração voltado e alinhado com Cristo. Para que, mesmo diante das tempestades, permanecemos de pé. Dá-nos discernimento, fé e coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A minha força está em Ti, és meu refúgio, meu Senhor. E toda arma contra mim forjada não prosperará. O Senhor é minha força, Ele é minha rocha. O Senhor é minha força, Ele é minha rocha. Então, amém e amém. Até amanhã. Shalom, shalom para todos vocês.